nesse período de pandemia e tanta coisa louca acontecendo. Então, a ideia é falar um pouco sobre isso. Apresentando a professora Paula, para quem não conhece, ela é professora da UFSB, mestra em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da UESB, especialista em Saúde da Família pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família, da CESAB, e especialista em Gestão em Saúde e em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica. É graduada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Enfermagem. E eu dou as boas-vindas mais uma vez à professora Paula, aos outros estudantes que estão conosco hoje. Desde já sejam muito bem-vindos e eu passo a palavra para ela. Obrigada, Camila. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente recebe alguns desafios, né? E aí a gente precisa honrar os desafios. Então, esse desafio de falar um pouquinho sobre desinformação e fake news no cenário de pandemia, ele de fato, né, foi desafio ímpar, porque adentrando a temática, né, como profissional de saúde, professora da área de saúde, a gente começa a identificar a necessidade cada vez maior, né, do que a gente tem falado tanto de uma visão interprofissional, né, dessa formação do bacharelado interdisciplinar em saúde e desse momento em que a gente não pode se fechar em nossas caixinhas e tem que dizer não a esse modelo hegemônico que está tentando se levantar novamente, né? Então, falar um pouquinho para vocês sobre desinformação e fake news no cenário da pandemia foi desafiador, então, por isso, né, a metodologia utilizada por mim, que a gente vai dar prosseguimento aí à equipe do componente que está comigo, foi o desenvolvimento daquilo que eu vou apresentar hoje como os resultados, os primeiros resultados, né, de um processo de revisão sobre a temática, e aí a gente vai poder, né, ter esse momento de conversação sobre isso. Eu vou carregar aqui a apresentação. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dialogar, aquilo que for do meu domínio nesse momento, né, como eu já falei, é um tema muito amplo, eu vou responder, aquilo que não for do meu domínio, eu vou buscar a resposta para vocês, né. Acho que saio daqui hoje com dívidas de respostas e caminhos a percorrer. Já consegue visualizar? Acredito que ainda não. Está carregando, né? Então, todos conseguem visualizar? Sim, Paula, já apareceu aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho da desinformação e fake news em tempos de pandemia, né? A professora Camila já me apresentou. Primeiro, eu vou começar abordando um pouquinho com vocês isso que a gente está chamando aí de era digital, esse momento mais conectado da sociedade, né? A gente vê que no Brasil, 61% das residências elas já estão conectadas. No entanto, quando a Unesco coloca isso, faz uma ressalva de que ainda há uma dificuldade de acesso à internet pelos mais pobres, pelas pessoas com idade igual a superior a 60 anos e a zona rural, né? 99 a 93% dos domicílios de alta renda, eles estão conectados à internet. No entanto, quando a gente vai observando as camadas mais baixas e a zona rural, a gente vê que não é tão alta essa porcentagem de domicílios conectados, né? A pesquisa TIC Domicílios 2019 aponta que no Brasil são 134 milhões de usuários de internet, né? E vem ao encontro da Unesco quando coloca que 50% estão na zona rural, e a zona rural e a classe D e E, elas estão aí somando 50% desses usuários de internet, né? Mas ainda há uma dificuldade dessas classes a adentrar esse processo, só que a gente, de fato, está em um momento conectado, né? O Brasil está cada vez mais se conectando. Com relação àquilo que vai começar a adentrar todo esse processo, né, das fake news, a gente vem observando que o uso das redes sociais ele é crescente, né? Há algum tempo a gente tinha o Orkut,
o Facebook se manteve, a gente já tem o Instagram, Snapchat, Twitter. Então, no Brasil, 76% dos usuários de internet, eles estão nas redes sociais. Eles utilizam as redes sociais como forma de comunicação, né? No mundo todo, 45% da população mundial, ela utiliza essas redes sociais. Então, por isso que a gente está na era digital, né? É uma sociedade conectada. A globalização, eu sempre brinco que minha mãe era assinante daquela revista Mundo Jovem, minha mãe é professora, e na minha infância eu pegava Mundo Jovem e ficava lendo textos sobre globalização e pensando o que seria essa globalização. E me vejo hoje, né, eu pensar naquele termo, naqueles textos, identificando que de fato a gente está em um momento extremamente conectado. Então, facilmente a gente chegou, né? A gente já chegou. Então, eu vivi para ver isso. Então, as redes sociais, essas plataformas, elas fazem parte da nossa vida, né? Bom, porque a gente encontra amigos, porque a gente dialoga com a família, porque a gente conhece outras realidades, mas também se torna um pouco perigoso, né? No Brasil, a gente vai ver aí o celular com destaque enquanto o dispositivo mais utilizado para acessar a internet, né? Então, observa que a área rural e a classe D e E, elas utilizam o celular. Então, o celular é um objeto de desejo da nossa população, né? A gente, por exemplo, eu moro em Itabuna e acredito que quem mora em outras cidades aqui na região tem o medo de haver um furto ou roubo do celular. Então, o celular é um aparelho que ele está vinculado ao status, mas ele também está vinculado àquilo que a gente fala, né? Saber é poder, porque o celular ele te dá uma informação. E aí, nessa frase, saber é poder, esse celular que te traz a informação, que te conecta à internet, a gente já começa a identificar os entraves de todo esse processo, né? E estamos aqui nós, né? Todos vinculados a um aparelho, constantemente identificando quais são as notícias do dia, né? Também na televisão, também em outros processos, mas, né, buscando sempre informações, aquelas informações que são do nosso interesse, né? Então, informações que não são do nosso interesse, informações que são do nosso interesse, mas constantemente vinculados a um processo, informações que chegam até nós, né? Por alguns arranjos, alguns critérios, algumas artimanhas que a gente talvez desconheça. E eis que, então, a gente vive a primeira pandemia na era digital, né? Uma era digital que a gente vai identificar que tem um forte marketing político, né? E que também pode ser identificada como era da pós-verdade. Então, a pós-verdade é um termo que vem permear, né, todo esse processo, e é um termo que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Convido a vocês a identificarem no YouTube, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, há uma palestra sobre pós-verdade que foi realizada, né, na nossa semana, Ética e Pós-Verdade. Então, busquem por esse título, que vocês vão encontrar essa palestra lá da professora da UNEB, fantástica, para a gente poder adentrar um pouco mais. Também tem um livro de D'Ancona sobre pós-verdade, é bem interessante o tema. Então, o que seria essa pós-verdade, né? Pós-verdade foi a palavra do ano em 2016 no dicionário Oxford, né? Seria relativo a ou que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influenciadores na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. E a gente vai adentrando esse processo. Os fatos objetivos, né, aquilo que é comprovado, o fato, o ocorrido, ele influencia menos a formação da opinião pública. A opinião pública que decide governos, quando a gente está falando de democracia, que decide, muitas vezes, ou influencia fortemente a forma como toda uma sociedade vai agir. Então, um fato objetivo influencia muito menos isso do que um apelo à emoção ou à crença pessoal. E o que seria esse apelo à emoção ou à crença pessoal? Então, notícias, informações, desinformações que venham encontrar aquilo que está vinculado a um processo emocional e uma crença pessoal de uma pessoa. Então, a pós-verdade,
ela não é a mesma coisa que mentira. Ela não é uma verdade, ela não é uma verdade além, uma nova verdade. Ela não é uma mentira, ela é uma informação, né, que vai encontrar, ela é uma informação criada, ou uma desinformação, por exemplo, uma notícia, que ela vai encontrar a pessoa que está em busca de uma segurança emocional. Ou seja, na verdade, é muito complexo falar sobre essa temática da pós-verdade. Eu, como enfermeira e mestre em ciências da saúde, me senti muito desafiada a compreender e trazer isso para vocês. Mas, logo na introdução da edição brasileira do livro de D'Ancona, 2018, onde ele vai falar fortemente sobre pós-verdade, né, a gente pode identificar que por essa colocação, a gente vai começar a ter um entendimento bem interessante. Massacrado por informações inverossímeis e contraditórias, o cidadão desiste de tentar discernir a agulha da verdade no palheiro da mentira e passa a aceitar, ainda que sem consciência plena disso, que tudo que resta é escolher entre as versões e narrativas aquela que lhe traga segurança emocional, né? E quanto mais informações estão disponíveis, quanto mais desinformação está disponível, verdade, mentira, informações criadas, há um apelo do ser humano a buscar uma segurança emocional numa verdade, que seria uma pós-verdade, porque é aquilo que combina comigo, né? Falando de uma forma bem chula, seria eu gosto de amarelo. Então, tudo que me leva a acreditar que o amarelo é o mais bonito, mesmo que seja uma mentira, vai para mim parecer ser uma verdade, né? Então, bem complexo, mas estamos vivendo nessa era, a era da pós-verdade. E nesse contexto de pós-verdade, a gente vai encontrar, né, Félix vem dizer para a gente, ao fazer uma análise, né, do que seria desinformação, a buscar alguns conceitos de desinformação, tentar entender melhor o fenômeno, né, o que seria desinformação? É algo que permeia essa era da pós-verdade. Então, desinformação, primeiro, ela é uma informação, né, é uma informação, é algo que é levado até você. Ela é uma informação enganosa, ou seja, existe uma necessidade de te enganar, porque o terceiro vem dizer para a gente, essa informação ela não é enganosa por acidente, né? Ela é uma informação inverídica, criada com o intuito de enganar alguém. Para quê? Para manipular para algum fim, né? Ou seja, não é uma mentira ingênua, não é uma informação que foi acidentalmente mentirosa. É uma informação enganosa que, por trás dessa informação, tem toda uma arquitetura para direcionar o comportamento humano. Então, se a gente está vivendo uma era de pós-verdade, em que as situações factuais, elas nos interessam menos do que aquilo que está mais vinculado ao que me causa um conforto emocional, a manipulação da desinformação, a criação de verdades, né, de supostas verdades, que venham me dar esse conforto, podem manipular, por exemplo, massas. E aí a gente observa que todo esse contexto eleitoral que a gente já vem observando constantemente, que foi as eleições dos Estados Unidos, que foi um processo, algumas questões já vinculadas ao processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Inclusive, até agora, no contexto brasileiro, político brasileiro, a gente já vai começando a identificar, né? Alguns estudiosos vão dizer que uma tecnologia, quando ela se diz ser nova, ela já era antiga há muito tempo. Então, quando o grande público passa a saber de algumas informações, talvez isso já esteja acontecendo há muito tempo. É o que vem acontecendo nesse processo da pós-verdade, das fake news, que a gente vai falar um pouquinho de como surgiu esse termo, né, que ele também me parece ser um termo arquitetado. Então, o que acontece? Só que a desinformação, ela se tornou mais prevalente nos últimos anos, justamente porque a gente está nessa sociedade, né, entre as novas tecnologias da informação e o uso crescente delas está aí. Então, a gente está conectado, a gente está em um espaço aberto
em que todos nós temos voz, basta a gente fazer um perfil em uma plataforma, mas que não somos só nós, né? Não somos só nós. Então, aí a gente chega nesse conceito, né, das fake news. Então, as fake news o termo fake news foi utilizado pelo presidente americano, né, para tentar identificar, talvez, como notícias inverídicas relacionadas a ele, né, e o termo fake news, de acordo com o dicionário de Cambridge, ele quer dizer o seguinte: são histórias falsas que parecem ser notícias, ou seja, uma verdade que parece que assume um tom de notícia, espalhada na internet ou utilizando outros meios de comunicação, né, geralmente criadas para influenciar visões políticas ou como uma piada. Então, a gente está numa sociedade conectada, num contexto de pós-verdade, que a desinformação, né, que é o termo maior, e as fake news. As fake news que são essas mentiras, essas histórias inventadas, essas falácias que vão entrar no espaço da internet e serem disseminadas a fim de influenciar as pessoas, principalmente por visões políticas, né, político-ideológicas. Então, essas informações, notícias e postagens produzidas de forma inverossímil, ela, sem a devida averiguação, leva a uma pseudo-informação. E aí é um processo. A fake news, ela existe, e o processo dessa averiguação, essa notícia que chega até o outro por um meio de comunicação que seja, e não é averiguado, e por ali vai viralizando, porque há um processo de disseminação, né, dessa notícia. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, tá bom, gente? Fica à vontade. Todo mundo consegue ouvir? Tá tudo bem por aí, Camila? Tá, tudo certinho, tudo ótimo. E aí a gente vai entrando num processo, né, das notícias falsas que tem 70% mais chances de viralizar. É uma coisa terrível, né? Então, cada postagem verdadeira, se ela alcança 1.000 pessoas, a notícia falsa, ela vai ali de 1.000 a 100.000 pessoas. Isso talvez, né, está vinculado também à natureza humana, né, às questões midiáticas, a como essa notícia ela chega, o tom que essa notícia chega até a pessoa. Então, essa notícia é arquitetada para ser passada adiante, né? Então, há todo um processo que vem casar com nossa estrutura emocional, né? Então, nada é feito despretensiosamente. E aí, a agência Lupa, ela vem esclarecer para a gente que ao menos 62% dos brasileiros, eles não sabem reconhecer se uma mensagem é falsa ou verdadeira, né? E a gente observa, não saber reconhecer se essa mensagem é falsa ou verdadeira, mas se inclina a buscar reconhecer, então talvez aqui está um ponto, né, a discutir. Será que a gente está sendo educado para quando recebe uma mensagem, eu não sei se é falsa ou verdadeira, pelo menos tentar se perguntar isso. E quando a gente coloca isso para a nossa área da saúde, né, o quanto isso fica perigoso, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante, porque eu vou apresentar para vocês os resultados aqui da nossa revisão. Então, 7 a cada 10 internautas brasileiros, né, eles acreditam em ao menos uma notícia falsa a respeito da pandemia, o que é perigoso. E aí, a AVAS coloca, né, como a OMS também coloca, mas a AVAS coloca que o Brasil está sofrendo uma infodemia de Covid-19, né? E o que seria essa infodemia? Então, a infodemia, ela pode ser entendida como uma superabundância de informação. Então, a infodemia é esse processo. Então, entramos numa pandemia e junto com essa pandemia, né, a gente tem a infodemia. Essas informações, elas podem ser informações verdadeiras, né, precisas, e também informações falsas, fake news. Então, torna difícil para que a pessoa possa encontrar uma fonte idônea, né, e também de orientação confiável quando ela precisa. Por quê? Porque ela está sendo bombardeada de informações constantemente. Então, o aumento significativo no volume dessas informações associado a um assunto específico, que no nosso caso agora é a pandemia,
né, pode se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a esse evento. Ou seja, a pandemia e todo um processo de dúvida, de diversas questões que a gente vivenciou, vão se transformando em informações. Alguns porque querem disseminar informações científicas verdadeiras, né, opiniões, outros por, de fato, o processo da fake news. Então, isso vai perdendo controle e os números vão dizer para a gente, daqui a pouco a gente vai poder constatar isso. Então, Zaro Costa veio dizer para a gente que na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente como um vírus. Então, a gente está vivendo a pandemia do vírus, e causada pelo vírus, e também a infodemia que vem sendo causada por esse quantitativo, essa exacerbação de informações, né, decorrentes aí da pandemia causada pelo Covid-19. Deixa eu só voltar. E a gente se vê, de fato, nesse processo. Então, é isso que a gente está vivenciando. Você liga a televisão pela manhã, são várias informações, né? Você abre seu computador, são várias informações. Você está em grupos de WhatsApp, que é uma ferramenta muito utilizada aqui no Brasil, são várias informações. Então, a todo o tempo, o cidadão, ele vem recebendo informações. Claro que quem está dentro da academia, quem está vinculado a grupos de pesquisa, quem está num processo mais próximo da construção e da produção científica vai ter acesso a mais informações verdadeiras, né? Mas a população em geral, ela tem sido vítima de vários tipos de informação, porque o processo de filtrar essas informações, ele é comprometido por falta justamente de uma educação digital e educação de base, né? Então, como é que esse mecanismo se dá, né? Então, uma notícia falsa, ela é produzida, né? A notícia falsa, a desinformação, ela é produzida com intenções maliciosas, né? Ela não é produzida ao acaso, nem é um acidente, então isso precisa ficar claro, né? E encontra meios de comunicação de fácil acesso. No nosso caso, a gente identificou que meios são esses? As redes sociais, o próprio WhatsApp, né? Que vão permitir o compartilhamento. Então, esse processo de compartilhar, né, que a gente vai ver daqui a pouco, ele está vinculado a uma característica humana, mas a gente também tem aí aqueles robôs que estão compartilhando e identificando toda a nossa rede e cada vez mais disseminando essas informações. Então, a visualização repetida das temáticas vai levando a gente a um processo de banalização do conteúdo que a temática vem abordando, e aí a diminuição do senso crítico frente a essas informações, a essas notícias. E, por fim, a gente acaba aceitando a notícia falsa como verdadeira, né? Porque várias pessoas do seu grupo, várias pessoas do seu contexto têm sido bombardeadas por esse tipo de informação, né? Pela notícia falsa. E acaba que aquilo, uma mentira dita duas vezes, vai se transformando em verdade, né? Essa frase. Então, acaba que essa notícia falsa, ela passa por um processo de que, ela não é mentira, ela não é verdade, ela pode se transformar numa pós-verdade. Esse é todo o processo aí, talvez, envolvido, que Rocha e os colaboradores vêm colocando para a gente, muito interessante. Então, buscando um pouquinho, né, sobre os mecanismos que levam o ser humano a fazer esse compartilhamento, eu identifiquei, eu não fiz uma busca direcionada a isso, né? Vou até pedir desculpa nesse momento, acredito que as pessoas do campo da psicologia e psiquiatria podem falar com propriedade, mas a gente pode já identificar que algumas literaturas apontam, né, que o que leva a acreditar em notícias falsas, né, pode estar vinculado a um modelo de crenças baseado na identidade, ou seja, esse processo daquilo que mais combina, né, comigo, daquilo que eu acredito. Então, eu sou afiliada de um determinado movimento, eu faço parte de um determinado grupo, e essa notícia vem para mim e ela se encaixa com aquilo que o grupo que eu faço parte, ou me dá algum tipo de conforto. Então, me leva, né, esse viés de confirmação. Então, eu não busco essa confirmação, porque ela já se encaixa naquilo que eu acredito.
encaminhamentos compulsivos de notícia falsa, eles podem estar vinculados a mecanismos de recompensa. Então, a pessoa recebe uma notícia, e ela tem algum tipo de identificação, ela quer que a outra pessoa também tenha conhecimento disso, então ela quer informar a outra pessoa, e ela se sente bem, ela tem um mecanismo de recompensa com relação a isso, ela vai e encaminha essa notícia deliberadamente, né? E infantilização emocional, que também está vinculada a isso. Então, quando o Dr. Cláudio Martins vem colocar numa entrevista à BBC, eu posso passar para vocês, inclusive, todas essas referências utilizadas aqui, para que vocês façam uma leitura cuidadosa, porque a temática ela é muito minuciosa, e a gente precisa de muito discernimento para começar a entender esse processo, né? E aí a gente vem para uma outra questão, né? Até agora, o processo de acreditar nas notícias falsas e de encaminhar notícias falsas que estão vinculadas ao ser humano. E quando a gente vem falando de métodos automatizados, de robôs, né, de sistemas robóticos que estão aliados à desinformação, aí é todo um outro processo, né? E aí a gente vê que já não depende mais de João ou de Maria. Claro, essa notícia falsa arquitetada, ela é arquitetada pelo ser humano. Isso precisa ficar bem claro, né? Ela é arquitetada por alguém, por algum grupo, de alguma sorte, em algum lugar. E ela vai ser direcionada a alguns perfis. E aí esses robôs, eles vão fazer o quê? Em linhas gerais, né? Para que nós que somos leigos possamos entender, que é um outro momento, que aí a gente vai falar da questão interprofissional, que merece, na verdade, uma discussão de diversos especialistas. Esses robôs, eles vão, a partir dessa notícia falsa que é implementada pelo ser humano, né, ele vai identificar uma rede e disparar essa notícia. Então, ele vai, inclusive, retroalimentar a rede de quem viu a notícia, de quem leu a notícia, de quem encaminhou, de quem curtiu, e aí ele retorna e já vai aumentando essa rede, fazendo as avaliações do próprio modo automatizado dele de agir, e a partir daí vai aumentando ainda mais. Então, aliado às limitações do ser humano nesse processo que leva a mecanismos de recompensa para disseminar essas informações, a gente ainda tem esses robôs, que de fato são o diferencial, porque é o que esse momento de pós-verdade dentro de um processo digital, né, dentro da internet que a gente está vivenciando, é o grande perigo, né, a utilização desses robôs para tentar, né, influenciar comportamentos, e isso muito vinculado à política, e é bem complexo esse processo, e a nossa sociedade, ela precisa o quanto antes, né, abrir os olhos e começar a desenvolver mecanismos de coibir isso. E aí é o que Francisco vem dizer para a gente, né, que por mais que a gente esteja armado por um poderoso arsenal de tecnologia da informação, né, uma sociedade que produz uma legião de analfabetos funcionais, aqui a necessidade da educação, né, o porquê da universidade, o porquê do ensino básico, né, não adianta a gente acreditar que porque essa tecnologia toda chegou, as coisas avançaram, não. A gente precisa alfabetizar e a gente precisa educar a nossa população, porque senão a gente vai ser o quê? Uma sociedade da desinformação. Nós estamos vulneráveis à desinformação por falta de educação, né? Uma educação que seja uma educação de fato libertadora, problematizadora. Esse é um problema de base desse processo. E aí a gente vai, Francisco disse também brilhantemente, que as tecnologias da informação, elas precisariam agregar valores éticos, educacionais, sociais, humanistas, culturais, artísticos e espirituais. Então, observe que a gente entrou nessa sociedade digital e o que a gente está observando é um contexto de pós-verdade, em que as fake news têm tentado influenciar sorrateiramente o comportamento das populações, decidir cenários políticos, e nós estamos vítimas de todo um processo, né, em uma sociedade que ainda é educação básica, a educação, o letramento, a interpretação de um texto, né, é algo
E aí eu vou falar um pouquinho novamente daquilo que eu falei para vocês. Então, como filha de professora, e minha mãe é professora de português, ensinava a questão de interpretação de texto, eu já fui professora da rede básica, a gente vê o quanto a gente está vulnerável, né? Porque nós estamos dentro do espaço de uma universidade, fora dos muros dessa universidade, como é que a coisa está, né? O que é educação? E ainda nesse cenário de pandemia, em que as pessoas não têm acessibilidade a questões básicas. Então, isso é muito preocupante no cenário brasileiro e a gente precisa acordar, né, que talvez muito mais importante do que a acessibilidade a tecnologias é a acessibilidade à educação básica e que, de fato, a gente vai ter que se desdobrar para fazer todo esse processo, né, que vai ser político, que vai ser educacional e que nós estamos à frente de tudo isso. Não podemos nos esquecer disso, né? Inclusive vocês, que são estudantes de universidade pública federal e todos os outros, porque cada classe de trabalhadores, cada um de nós precisa, de fato, atentar para isso. E aí, pensando em todo esse processo, né, que foi realizada uma revisão integrativa, né, na verdade, essa revisão integrativa ela está em curso, mas os resultados provisórios eu vou apresentar aqui agora para vocês. Tá tudo bem até agora, Camila? Tá sim, Paula, tudo bem. Então, partindo desse contexto, né, de pós-verdade, de pandemia, dessa infodemia, que é esse processo de informação ao extremo, as fake news e a desinformação, né, que são criadas com o intuito de nos manipular, em prol de interesses de grupos políticos, ou seja, de que tipo de grupo for, mas especialmente políticos, que a gente caminha para fazer esse momento desse nosso seminário, esse encontro, né, com o tema fake news no cenário brasileiro em tempos de pandemia. Então, a partir da pergunta, é criado o objetivo, que é identificar estudos sobre fake news e Covid-19 desenvolvidos no contexto brasileiro, ou seja, dentro do nosso país, né? Então, para isso, o termo de busca fake news e o descritor Covid-19 foram utilizados. As bases de dados utilizadas para resgatar esses estudos, né, foram a Web of Science e a Scopus. E os critérios, né, foram identificados textos científicos que abordassem informações sobre fake news veiculadas no Brasil em decorrência da pandemia do novo coronavírus, claro, em 2019 e 2020, em qualquer idioma. A partir dessa busca, né, que eu refiz em 30 de novembro de 2020, na Web of Science, né, a gente tem 81 resultados quando a busca é realizada, considerando 2019 e 2020, com os termos fake news e operador booleano end e Covid-19, né? E na Scopus, 122 resultados. Então, dessa quantitativa de resultados, muitos estudos são internacionais. Aqui já abro um parêntese para dizer que, por exemplo, algumas das fake news bem disseminadas no início da pandemia foram vinculadas ao 5G, né, como um processo de o 5G estaria disseminando o Covid-19 e também a questão da engenharia genética que teria criado o vírus, né? E algo curioso é sobre aquele livro que diz que em 2020 um vírus seria criado. De fato, o livro ele é real, mas a ligação entre o conteúdo de que o vírus foi um vírus projetado no laboratório, isso não é real, né? Não há comprovações sobre isso. Então, aí é o cuidado no momento do compartilhamento desse tipo de notícia que leva a população a um pânico, né? E a desacreditar instituições também. Então, a seleção, né, levou a 5 documentos, que foram 5 artigos científicos, né? Tinham 10 artigos, né, que foram produzidos no cenário brasileiro, mas alguns dos quais também revisões e outros artigos de opinião que não traziam o foco nas fake news em si. Então, por isso foram excluídos. E até agora temos 5 documentos. Então, esses artigos são Fato ou Fake, uma análise da desinformação,
frente à pandemia da Covid-19 no Brasil, de Galhardo e colaboradores, fake news no cenário da pandemia de Covid-19, de Neto e colaboradores, fake news frente à pandemia de Covid-19, de Matos, a pandemia do Covid-19 como questão sociocientífica, aportes do Instituto NUTS para professores e estudantes da educação básica, e análise de Martins e colaboradores, e análise de redes sociais como estratégia de apoio à vigilância em saúde durante a Covid-19 de Xavier e colaboradores também. Então, as revistas foram todas revistas nacionais, né? E os objetivos desses estudos estiveram vinculados a apresentar reflexões, discutir as fake news, também avaliá-las, né? E apresentar resultados dessas avaliações, também abordar as fake news no cenário na perspectiva de questões sociocientíficas. Então, de 5 artigos, né, já deu para fazer aí 3 eixos temáticos, para poder apresentar um pouquinho para vocês o panorama durante esse seminário. Então, o primeiro seriam as fontes de desinformação e os mecanismos para identificar, né, as fake news que foram utilizadas e apontadas pelos artigos. O segundo seriam os conteúdos dessas fake news identificadas. Lembrando que essas fake news que foram identificadas nesses artigos, elas estão lá mais vinculadas ao início da pandemia, né? Agora a gente já está vendo um outro processo e as fake news já vão se modificando um pouco. O conteúdo delas. E o terceiro seria possíveis impactos e estratégias de enfrentamento às fake news. Então, o estudo de Galhardo, né, e colaboradores, buscou lá no aplicativo brasileiro, Eu Fiscalizo, né? Então, a partir daqui, vocês já podem começar a identificar alguns aplicativos, alguns sites que eu vou citando, e depois, né, façam uma busca para conhecer melhor, porque durante esse período não vai ser possível a gente falar com tanta propriedade, nem adentrar tanto para falar dos aplicativos, dos sites, das plataformas, né? Então, no aplicativo brasileiro Eu Fiscalizo, né, eles realizaram uma busca entre 17 de março a 10 de abril, 25 dias consecutivos, pelas fake news que são notificadas pelos usuários, identificaram 154 fake news, né, sobre Covid-19. Então, também puderam identificar os canais de compartilhamento. Então, o WhatsApp aí é campeão, né, seguido pelo Facebook, depois pelo Instagram. A gente já pode observar, o WhatsApp é o que a gente tem utilizado para se comunicar no cenário brasileiro. Então, é algo que já se incorporou ao nosso dia a dia, né? Então, talvez por isso, né, e esse processo de compartilhar com um clique, então, por isso, né, a possibilidade de que o WhatsApp seja aí o campeão nos canais de compartilhamento de notícias falsas. E já acende um alerta, né? Vamos ter cuidado com as notícias que são veiculadas por WhatsApp. Quanto às fontes de informação, né, fontes essas que são falsamente referidas nas fake news, que claro, né, essas fontes de informação falsamente referidas nas fake news sobre cuidados e medidas contra o coronavírus, a gente vai identificar a Fiocruz como grande vítima disso tudo, porque 71% das notícias falsas veiculadas pelo WhatsApp, elas vinham com a assinatura da Fiocruz. Ou seja, quem criou essa notícia falsa tinha a intenção, né, de fazer com que a pessoa, de fato, validasse, porque põe a Fiocruz como assinante da notícia, porque dá credibilidade. Então, olha aí a intenção, né, de fazer, de fato, com que a pessoa siga as recomendações ou acredite no que está sendo veiculado ali, né? E 26% no Facebook. Então, a OMS também foi vítima das fake news identificadas no aplicativo pelo estudo, tá bom, gente? E o Fundo das Nações Unidas também, o Unicef. Os estudos de Neto, colaboradores e Matos, que foram realizados lá no Saúde Sem Fake, do Ministério da Saúde, eles identificaram, primeiro, Neto e os colaboradores, eles, de 29 de janeiro a 31 de março, identificaram 70 registros de notícias, e Matos identificou 79. Nesses estudos, eles fazem a citação de um outro estudo, né, que é de Faquim Araújo e Souza.
que vem falar um pouquinho para a gente sobre o processo de checagem de conteúdos. Eu achei interessante trazer isso aqui, embora não faça parte do nosso resultado, é bem interessante. Por quê? Porque eles vêm abordando que existem duas checagens, dois modos de checar conteúdos, né? Mecanismos computacionais de busca de identificação, que seriam aplicativos e softwares mais específicos, né? Com metabuscadores para fazer essa busca, e o método fact-check, que seria a checagem de fatos, que é um método mais nascido aí da área jornalística, lá por 2003, né? E chegou no Brasil em 2010 para ser mais utilizado, e agora, nesse contexto da pandemia, está sendo muito utilizado por agências, né? Que é esse processo de checagem de fatos, checagem de notícias, e eu vou falar para vocês de algumas agências que elas utilizam esse método. Então, é uma prática muito mais voltada ao jornalismo, né? Tem base em métodos reconhecidos cientificamente, né? Viabiliza a acreditação da informação, porque vai buscar a fonte dessa informação, checar se isso de fato é verdade, se isso é um exagero, se isso é uma mentira, se há algum ponto de verdade, algum ponto de mentira, todo esse processo. Mas tem um pouco de limitação, que seria o grande número de informações que tem na web, ou seja, estamos vivendo um infodemia, então é muita informação, e o baixo tempo que o processo teria para fazer essa checagem, porque, em linhas gerais, né, o ideal seria checar uma informação antes de disseminá-la, mas a gente está vendo informações inverídicas sendo criadas e sendo disseminadas. Então, é todo um processo que nos leva a entender que a gente tem que começar a desconfiar de tudo. E nesse processo de desconfiar de tudo, a gente começa a desconfiar da notícia verdadeira, factual, né? Enfim, mas esse fact-check seria um método de checagem de conteúdo mais confiável e aplicado até o momento, segundo os autores. Então, achei interessante fazer, porque vocês possam também fazer uma pesquisa sobre esse método, né, para incrementar aí as informações sobre fake news. Esses mesmos autores, né, eles vêm apontando algumas plataformas de checagem do conteúdo em destaque no Brasil. Então, vocês podem acessar o site, né, Aos Fatos, a Agência Lupa e o Estadão Verifica, né? Por exemplo, a Agência Lupa, ela faz um monitoramento de todas as notícias mais importantes que têm acontecido, das maiores citações, por exemplo, de notícias veiculadas por políticos, por personalidades, e ela faz todo um processo de fact-check para trazer essa informação, né? Se a gente for lá no site, no Aos Fatos, a gente também vai ver todo esse processo. Então, é bem interessante quando a gente receber uma notícia, vai lá, acessa Aos Fatos, a Agência Lupa, o Estadão Verifica, tenta buscar um contra-argumento, se aquela notícia já passou por um processo de checagem, antes de você passar, porque aí você já não vai conseguir inibir os robôs, mas você consegue inibir o comportamento humano, você já consegue começar a se educar e já consegue passar, por exemplo, no contexto familiar, né? Porque a gente precisa de educação e saúde, por exemplo. A gente faz como? A gente vai lá fazer uma sala de espera para aquela comunidade que está ali naquele processo de atenção primária em saúde, dentro da unidade de saúde. Então, a gente precisa também popularizar os mecanismos, né, de checagem de notícias e que sejam confiáveis. Então, é interessante a gente começar a buscar caminhos, né, tá bom, a notícia é verdadeira, falsa, a população não sabe discernir, vamos lá, vamos buscar caminhos e começar a ensinar a população a discernir esse processo, né? É um trabalho de formiguinhas, mas é também um trabalho sério, e a gente precisa se engajar nisso como profissionais da área de saúde, né? E, então, o artigo, o estudo de Xavier e colaboradores, já estou falando agora de um outro estudo, né, que foi um estudo que usa um método interessante, que é a abordagem de ciência de dados nas redes sociais como uma ferramenta para complementar atividade de vigilância em saúde. Então, esse foi um método que já foi utilizado para verificar dados relacionados à influenza, e agora no Covid-19, né, os pesquisadores tentaram fazer isso, né, ir até as redes sociais para buscar outras informações sobre a pandemia, para auxiliar, né, como dado de apoio nas atividades de vigilância em saúde. Então, para isso, eles analisaram, né, postagens em português lá no Twitter sobre Covid-19 no período de 16 de março até 16 de maio de 2020. Foram 62 dias consecutivos. E eles inicialmente começaram buscando essa discussão desses dados de rede social para apoio à vigilância de saúde
mas identificaram tantos dados que de um experimento eles fizeram 4, né? Então, eles coletaram dados do Twitter. Eu não vou me adentrar muito nesse processo de coleta de dados, mas eles fizeram um script, né, e utilizaram uma programação já disponível na plataforma para fazer essa busca. E, a partir daí, então, utilizaram termos que eram vinculados a sintomas, medidas e tratamentos do Covid-19, utilizando hashtag, né? Essas postagens no Twitter, elas tinham que estar no idioma português nesse período aí, lembrando que os autores colocam que essa busca aconteceu no período em que o Brasil passou de 230 a 2.300, né? Ou a 233 mil casos. Então, foi um momento que a notícia também e as fake news todas começaram a disparar no cenário, né? Então, foram identificados 7 milhões de postagens, né? Mais de 7, quase 8. Então, observa que por dia, por exemplo, né, mais de 5 mil postagens, por hora, mais de 5 mil postagens. Então, por dia, tem 130 mil postagens. São tantos números que até me embaracei aqui. Mas, de fato, né, aí quando a gente vem falando da infodemia, a gente vê que aqui a gente está falando da notícia falsa. Some isso às notícias verdadeiras e aos outros canais, né, de notícias, e aqui a gente também tem um processo de opinião, então não necessariamente o Twitter está vinculado à notícia, mas as fake news que lá estavam, né, eles aqui estão observando só, desculpem, as postagens e não as fake news. Me desculpem mesmo, né, então foram postagens. 130 mil postagens por dia e mais de 5 mil postagens por hora. Então, eles fizeram todo um processo de análise de dados e fizeram essa análise, primeiro uma análise exploratória, segundo uma análise de conteúdo das postagens e terceiro a análise das fake news, para depois chegarem na análise da opinião sobre políticas públicas. Só retornando para a gente desfazer o equívoco aqui, na verdade não foram 7,7 milhões de fake news, foram 7,7 milhões de postagens, para que eu também não acabe produzindo uma fake news aqui durante a aula. Porque o outro processo interessante também é esse. Uma mentira que ela não teve a pretensão, que ela não foi maliciosa, ela não é uma fake news, ela não é uma desinformação, né? Foi, por exemplo, um engano. Quando a gente tem que sempre estar buscando identificar e não passar adiante esse processo. Já fica aqui um bom exemplo. Então, desses experimentos, né, o estudo, já para fazer essa análise principal, ele já identificou, né, quantas postagens ali no Twitter relacionadas a tratamento, que existia uma forte postagem relacionada a um discurso político de que a cloroquina ela tinha eficácia para o tratamento, né, da doença. Então, ao fazer a análise de conteúdo dessas postagens, né, observem aqui a nuvem de tags que o estudo publicou, várias palavras, né, quarentena, Covid, corona, coronavírus, a gente estava naquele momento da quarentena, do início, né, vírus, a cloroquina também apareceu. E aí, a partir desse processo da cloroquina ter aparecido, o estudo ele fez um experimento. Esse experimento buscou identificar notícias falsas, né, relativas à Covid-19 e também analisar a disseminação dessas na rede social. Então, ele analisou a disseminação de uma notícia a respeito de supostos benefícios do uso da quinina ou quinino como medida de combate ao coronavírus. Então, iniciaram a busca pela palavra quinina ou quinino. E nessa busca preliminar, eles excluíram o termo cloro. Por quê? Porque já estava um outro processo desse uso de redes sociais e que deixa uma dificuldade para a gente identificar o alcance de uma notícia falsa, é a ironia. Porque quando uma notícia falsa ela começa a ser veiculada, existe também a resposta a essa notícia, o comentário dessa notícia e algumas ironias relacionadas a essa notícia, né? E aí eles tiveram que excluir o termo cloro do processo para poder fazer uma busca e, de fato, a análise da repercussão da notícia ao longo do tempo. Então, a notícia relacionada que trazia o quinino ou quinina como fonte, né,
para o tratamento fazer frente ao processo do Covid-19, ela teve um pico na semana de 13 de abril, quando ela foi mencionada e disseminada. Depois ela caiu. E em seguida, no dia 11 de maio, ela teve uma queda, mas não por disseminação, e sim por comentários dessa notícia. Então, observa, esse estudo entra no nosso processo, mas o quanto é complexo, por exemplo, identificar todo esse processo relacionado às fake news, né? Então, uma vez disseminada uma fake news, ela traz todo um estrago, ela traz todo um processo, que fica, inclusive, difícil para os pesquisadores identificar os meios de pesquisa e se debruçarem sobre aquilo. E as coisas e o processo vai se modificando como um todo. Então, são pesquisas extremamente complexas, que exigem ação interprofissional, né, e que exige também um olhar bem apurado, acurado dos pesquisadores, que é algo difícil no futuro também da gente popularizar. Né? Com relação aos temas, né, os temas que foram veiculados nessas fake news. Então, Galhardo identificou lá no aplicativo Fiscalize que esses temas estavam vinculados inicialmente, né? Lembra que foi entre 17 de março a 10 de abril. Métodos caseiros para prevenir o contágio, métodos caseiros para curar a doença, né? Alguns, na verdade, foram golpes bancários, né, relacionados à pandemia, golpes de arrecadação, utilizando o nome de instituições sérias, uso do coronavírus como estratégia política. Então, no aplicativo, eu fiscalizo esse tipo de tema, né, que estava lá vinculado às fake news. As 10 principais fake news do aplicativo, por exemplo, eu não vou ler todas, né? Então, o vírus vive na mão por 10 minutos. Então, você não precisa lavar a mão, porque ele vai morrer em 10 minutos. Então, questões como essa, né? O vírus se propaga no ar. Sim, mas em que contexto? Como é isso? Várias questões que a gente precisa identificar, né? Então, como o vírus não resiste a temperatura superior a 26 graus, a água exposta ao sol pode ser consumida sem qualquer perigo. Então, determinadas notícias, informações que não vêm, né, não trazem, na verdade, a desinformação e a pessoa vai perdendo a referência. Então, gargarejar com água morna ou salgada evita que o vírus vá para o pulmão. Então, imagine isso na população em geral. Então, leva, né? A gente vai falar um pouquinho o que leva daqui a pouco. Então, análise das 70 notícias falsas, né, do Saúde Sem Fake. Então, categorizando isso, os autores identificaram que informações de discurso de autoridade da saúde estavam vinculadas a fake news, né, terapêutica, medidas de prevenção também eram fake news, 9 delas, prognóstico das doenças e vacinação. E aqui a gente vê 2 fake news relacionadas à vacinação. Nesse momento, né, a gente pode talvez inferir que as fake news estejam muito mais vinculadas à vacinação. Por quê? No início era muito a terapêutica, né? Como é que o vírus se propagava. Então, a ciência já se encarregou de disseminar as informações necessárias, mesmo com a fake news perdurando. Agora, com esse processo da busca, da corrida pela efetivação da vacinação, a gente vê as fake news sobre o processo da imunização aumentarem constantemente, a ponto de uma parte da população brasileira já está aí né, decidindo que não vai se vacinar, não vai se imunizar, por conta, amparados, por exemplo, numa fake news. Então, é todo um processo complexo que a gente vem vivenciando. Uma amostragem aleatória de 5 títulos, por exemplo, tomar bebida quente para matar o coronavírus, né? China anuncia vacina para coronavírus, isso muito anteriormente, lá em março. Então, todo esse processo que está vinculado sempre a um desejo de desacreditar. Então, se lá em março já tem essa notícia, por exemplo, que a China anuncia uma vacina, e a gente estava vinculado a um processo de que em algum momento uma fake news dizia que isso foi criado, elaborado pela China. Então, o que está por trás dessa fake news? Né? É um processo que a gente precisa sempre ficar pensando. Então, toda fake news ela tem uma intenção por trás. Matos já categorizou as notícias do Saúde Sem Fake como produtos para a saúde, 4 fake news, notificações de casos, 17, informações sobre Covid-19, 24 e terapêutica, 32. Então, a terapêutica naquele início, né, de janeiro a abril,
foi alvo de grandes fake news. Né? Quanto à autoria, ou seja, a assinatura dessas fake news, então, algumas não assinadas, né? Assinaturas por profissionais de saúde, o que é muito triste, muito perigoso, né? Porque a gente sabe que um profissional de saúde, ele passa por um processo de formação ética, né, de multicompetências, e aí esse profissional assina uma fake news, cria uma fake news em prol de algo no mercado de trabalho, talvez. Isso é muito, muito complexo e é um problema seríssimo, né? Assinados por entidades federais de saúde, referenciando ações de grupos ou países, referenciando pesquisa científica, ou seja, utilizar o nome da pesquisa científica para assinar uma fake news, né? Assinada por entidades jurídicas, por internautas e sem autoria. Aqui a gente já vai falando um pouquinho, para finalizar, né, sobre o processo das influências, né, que essas fake news causam. Então, por exemplo, quando a gente tem que a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, ela foi falsamente referida como fonte de informação da fake news, a gente observa que isso vai legitimar a desinformação em saúde, dada a confiabilidade da Fiocruz, né, o que pode contribuir para a tomada de decisão equivocada, né, o descrédito das instituições, porque quando for verificado que aquilo não é uma inverdade, como a Fiocruz assina uma inverdade? Então, isso na cabeça da população, isso no agir da população, isso é muito complexo, né, e causa uma descrença na ciência e nas orientações oficiais. Então, entre os possíveis impactos das fake news, né, o descrédito na ciência e nas instituições globais de saúde, o enfraquecimento da adesão da população aos cuidados necessários de prevenção ao lidar com a situação, a promoção de ações de comportamentos contrários às orientações, né, por exemplo, a imunização, então a gente já está vendo aí todo esse processo, a utilização de medicamentos incorretos e potencialmente perigosos, ou não participação em campanhas de promoção à saúde e imunização, coloca em risco, isso é bem importante, né? Coloca em risco a credibilidade do SUS, né? O que ocorre em virtude de interesses econômicos e políticos, de modo que a lógica a ser pensada é a da privatização. A gente está num momento de grande desmonte do SUS, e a política de saúde mental, ela agora está sendo o grande alvo, mas a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então, é muito complexo quando a gente vê esse processo de fake news que vem causar esse risco na credibilidade do nosso sistema único de saúde, a gente precisa militar nesse processo. E a fake news e a pós-verdade, elas caminham juntos em tempos de Covid-19, né? Acontece e no tempo do Covid-19 é que vem acontecer essa combinação mais perigosa, porque a fake news, pós-verdade, que vai levar a comportamentos contraditórios, comportamentos que não são baseados em evidência científica, comportamentos em nome de, inclusive, assinados sorrateiramente, né, que não foi a ciência que assinou isso, então a gente vai levar o quê? O que a gente pode esperar? Aumento do número de óbitos, do número de casos, por conta de notícias propagadas, notícias falsas propagadas intencionalmente, né? O que pode gerar a nível planetário um ceticismo acerca das narrativas factuais, né? E a falta de senso de referência e orientação da população. Isso é muito grave. O fenômeno é muito complexo, né? Eu sinto que estou aqui só tentando passar para vocês um pouco daquilo que eu consegui aprender sobre esse fenômeno. Eu acho que a gente precisa, na verdade, cada vez mais discutir sobre esses conceitos de pós-verdade, de desinformação, e principalmente porque essa nossa primeira pandemia, né, nesse contexto, né, espero que não esteja aqui para ver uma outra, ou que não aconteça outra enquanto eu estiver aqui, né. A gente já fica sem saber o que pensar até num processo de muita complexidade. E as estratégias de enfrentamento, como D'Ancona também fala, que seria um contra-ataque, né? A ciência, ela precisa, de fato, contra-atacar. Ela precisa também criar espaços para disseminar o conhecimento científico para a população, popularizar tudo isso. Então, de um modo geral, né, os autores identificados nos estudos, eles abordam que aumentar o nível de informação, né, para a sociedade brasileira, publicações científicas que elas devem estar cada vez mais destacadas, né,
a viabilização desse conteúdo confiável, ele tem que estar acessível de uma forma dinâmica para a população, e a avaliação dessas notícias, ela, de forma crítica, ela precisa ser muito bem disseminada, mas também ainda tem um cuidado, né? Lembra que Matos falou que profissionais de saúde e informações sobre terapêutica, eles estavam sendo muito veiculados a fake news. Então, um cuidado na leitura dessas informações. Agora, a gente já tem que ter um cuidado na leitura das informações sobre imunização. Então, a coisa ela vai se modificando, né? Ao toque da realidade do momento, as fake news elas vêm tentar deturpar todo um cenário, né? E embora Marx coloque também que as fake news elas têm um padrão de linguajar alarmista, exagerado em divulgação em erro de português, a gente também observou nos outros estudos aqui que as fake news também foram bem arquitetadas, com assinatura de instituições científicas sérias, o que deixa a gente sem padrões. Então, o que a gente precisa é toda essa preocupação, né, para, no momento em que a gente recebeu a notícia, seja ela de uma linguagem mais rebuscada ou não, e com as famílias, com os amigos, de um modo geral, popularizar que há uma necessidade de checar aquilo, né? Onde checar, a gente precisa começar a entender quais são os mecanismos para isso. Isso tem que ser popularizado. Mas a gente já está em um processo que as fake news já têm trazido, né, um processo social muito complexo da negação da ciência, né? Tá aí, se a gente vai conversar com colegas, com amigos, em alguns grupos sociais, a gente já começa a identificar que isso já começou a se engajar na sociedade, né? No contexto da família, então isso é muito perigoso, né? Então, embora eles coloquem que Matos coloque que esse linguajar alarmista, exagerado, essa divulgação com erros, ele pode ser uma característica de fake news, por outro lado, não. Né? Inclusive, elas podem estar sendo assinadas de forma maliciosa, né? E também fraudulenta por organizações científicas. Né? A pandemia da Covid-19, e aí aqui eu vou falar para vocês, que eu tinha os títulos aqui, eu retirei, por fim, o estudo do Instituto NUTS, né, de Educação e Ciência, que foi um estudo bem legal de ser identificado, porque o que foi que eles fizeram? Né? Com o processo da pandemia, eles identificaram que a pandemia, de fato, ela é uma questão sociocientífica. Então, como uma questão sociocientífica que envolve não só a área da saúde, mas que envolve diversas áreas, eles já tinham um site, né, que é denominado Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências, e aí eles fizeram um levantamento. Então, pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, fizeram um levantamento sobre a pandemia do Covid-19 e criaram no site a aba Pandemia, para auxiliar professores de ciências da educação básica na abordagem curricular, né, dos conteúdos realizados da Covid-19. Esse exemplo foi bem interessante, porque isso populariza. Né? Se a gente for, aqui está o site, né, observem bem aqui esse site. Então, essa iniciativa é uma iniciativa bem legal. Então, existe aqui a aba Pandemia, e nessa aba Pandemia eles trabalharam, né, eu vou passar aqui só para vocês verem, questões relacionadas às pandemias e também abordaram fake news. Por exemplo, os morcegos são os transmissores de SARS-CoV-2, então ali quando o professor ele entra nessa pergunta, ele vai identificar questões, discussão dessa questão, ele vai identificar referências científicas para ele elaborar uma aula, recursos pedagógicos, inclusive propostas de atividade para que ele trabalhe o ensino de ciências para esses alunos, trazendo o processo da pandemia e também já indo, né, desfazendo alguns processos de fake news que têm ligação direta com o ensino de ciências, né? Por exemplo, a vacina contra o coronavírus que é administrada em cães e gatos pode ser usada em humanos, então eles fizeram todo esse processo, né? Então, eles, a partir de todo um estudo em que eles identificaram questões de interdisciplinaridade, controvérsia, natureza da ciência, história da ciência, e também já foi necessário incluir as fake news. Então, olha as fake news aí entrando, né, em diversos campos, porque, de fato, a gente precisa criar mecanismos para a gente desfazer ou tentar verificar fake news, também é instrumentalizar a comunidade, né, nesse processo. Então, essa iniciativa foi muito interessante,
né? E com essa iniciativa aqui é que eu fecho a apresentação desse que será o nosso artigo de revisão integrativa da literatura. Deixa eu fechar aqui, parar de compartilhar com vocês. Prontinho, a apresentação feita, agora eu vou buscar o chat. Eu peço desculpa a vocês, porque em alguns momentos eu não consigo ver o chat, é muito dinâmico. Tá. Ô, Paula, muito obrigada, foi muito bom, muito esclarecedor, assim, nos leva a refletir sobre tanta coisa que a gente não consegue perceber, né, que existe por detrás das fake news. Às vezes a gente vai tratando o tema como se fosse algo tão simples, tão superficial, e aí quando você traz todo esse resgate, assim, toda essa contextualização teórica, a gente vê que realmente o processo ele é extremamente complexo e ele merece um encontro desse, merece outros encontros para a gente continuar tratando da demanda, né? Porque, infelizmente, é algo que eu não vejo como que a gente se livre tão fácil. Assim, como você trouxe, a gente está nessa era digital, de redes sociais, de compartilhamento via WhatsApp com um clique, então a tendência é que realmente essa situação ela persiste, então a gente precisa de momentos desse, que a gente leve essas informações para os nossos amigos, para os nossos familiares, para tentar controlar, de alguma forma, essa situação, né, e esses impactos que acabam vindo junto ao processo. Aqui no chat tem, acho que, 2 perguntas que o pessoal fez mais cedo. Anderson, ele pergunta assim: sabemos que esse tipo de informação tem ganhado repercussão com a velocidade com que elas são divulgadas, com a popularização das redes sociais e aplicativos de mensagens. Existe algum tipo de barema para avaliar se a notícia é falsa? Eu percebo que existe. Não estou ouvindo, Camila. Falhou. Vou buscar aqui. Minha conexão. Não traz emoções, às vezes. Voltei? Sim. Eu escutei você falar, existe algum tipo de barema para avaliar se a notícia é falsa? Aí eu percebo que existem notícias de grande meio de comunicação que trazem títulos chamativos, todavia, quando olha a notícia, muitas vezes não condiz com o título. Isso seria mais um sensacionalismo, né? A questão da fake news é que a fake news, ela é uma mentira, né? É o conteúdo dela é uma notícia falsa que é arquitetada para que disseminada ao público com a intenção, né, de levar você a acreditar que aquilo é verdade para mudar, inclusive, comportamentos, né? E aí a gente já começa a identificar, por exemplo, se vocês forem identificar aí na Agência Lupa, o Estadão Verifica, os fatos, né, a gente já vai começando no Avaz, vários mecanismos que existem, páginas que, inclusive, rapidamente, essas principais fake news que são veiculadas, eles conseguem fazer uma análise por esse método que é o fact-check, que é o método jornalístico, e a partir daí já trazer para a gente, né, se aquilo é verdade, se aquilo é um exagero, se aquilo é em parte verdade, mas outra parte é mentira, ou se aquilo de fato é fake. O mais importante, talvez, da questão da fake news é esse processo que essa influência que ela tem sobre a vida política, a vida social, né, a formação de opiniões, e a gente está vivendo também um momento de polarização, né, em que as pessoas são isso ou são aquilo, e aí tudo que é aquele processo, né, que eu coloquei para vocês, de acreditar em algo, porque o meu grupo acredita, né, algo é verdade porque algo está combinando de alguma sorte com o meu grupo. Foi aquele exemplo do amarelo. Eu gosto de amarelo, então se essa notícia está próxima do amarelo, verdade ou mentira, eu me afeiçoo a ela
e vou buscar. Então, isso é um processo bem complexo, porque o discernimento, né, a opinião, de você, aí já vai manobrando massas. Então, as notícias, elas são criadas, né, elas têm uma finalidade, ela não é, enfim, um sensacionalismo, ela pode ter um caráter sensacionalista, ou não, parecer algo muito sério, mas ela vai emocionar de um modo que ela vai se conectar àquela pessoa e ela vai já começar a mudar a forma da pessoa ver o mundo. Então, isso é um fenômeno muito perigoso, né? E a gente não foi educado digitalmente. Então, a gente está, né, nós brasileiros estamos em um processo que as notícias falsas estão constantemente sendo veiculadas com relação à pandemia. A gente vê agora, né, a gente está agora vivendo esse momento, o que se fala é a imunização, né? Então, assim, notícias sobre a imunização, então a gente tem que ter o cuidado, né? O principal agora é aquele trabalho de formiguinha. Então, vamos buscar aqui em sites confiáveis de verificação que usam esse método, por exemplo, o fact-check, para identificar essas maiores notícias de maior visibilidade nacional e de maior comoção, se elas de fato são reais, porque essas são as notícias que estão de fato sendo verificadas, né? Então, eu acho que, assim, é um mecanismo, né? E é um tema desafiador, né, que cabe a gente estar mesmo buscando pessoas dessa área cada vez mais para a gente dialogar, né? Observem, por exemplo, quando eu fiz a minha apresentação, que eu disse a vocês que são fake news. Na verdade, não é um fake news, são postagens. Então, se eu não estou apresentando, e se não tem ali escrito, mas só o meu áudio vaza, isso não é uma fake news, mas pode ser utilizado para fake news, né? Pode, porque eu falei. Então, a prova está ali, mas o contexto em que eu falei, né? Retira-se do contexto em que eu falei. Então, eu disse que 7 milhões de fake news estavam no Twitter. Então, só esse exercício da gente verificar. Então, assim, aí quem ouve aquilo vai identificar o que? Olha, ela falou, está aqui a prova. Então, são vários argumentos, várias formas de produzir uma fake news com o intuito de tornar aquilo uma pós-verdade, aquilo que afeiçoa a um grupo e muda o comportamento, né? E aí a gente já tem aí o movimento contra a vacina, que está muito vinculado ao processo das fake news, né? Sendo que a não vacinação, a não imunização é um dos processos que leva à ameaça da nossa saúde pública. É muito complexo. Verdade. Luiz Felipe levantou a mão. Tinha uma pergunta sua aqui também no chat, Felipe. Ô, professora, eu queria a perspectiva da ciência, porque eu tenho uma visão muito pessimista do cenário, justamente pelo contexto que a senhora falou, de que as pessoas estão cada vez mais aceitando informações que contemplem as verdades que elas já acreditam. Então, isso faz muito fácil que elas aceitem mais mentiras. Sendo que fiz um comentário ali, preciso de 10 minutos para explicar uma mentira de 10 segundos. A senhora falou do 3G, ou do 5G. Elencaram o 5G a Covid, mas eu posso elencar o 5G que eu quiser, e a câncer, mentira, e demanda muito tempo e trabalho para a gente conseguir desconstruir essas coisas. Parece que a gente está nadando contra a maré, entendeu? E é isso que... Por isso que eu tenho uma visão pessimista do cenário. Eu queria uma visão de vocês, o que vocês pensam. Olha, quando eu fui, né, a gente começou a fazer esse processo para esses seminários, e eu comecei a desenvolver esses estudos para fazer esse momento aqui com vocês, né, que para mim, já falei, é desafiador, porque não é a minha área, né, talvez um jornalista, mas professor tem isso, né, professor, ele vai, ele busca, e a gente não se especializa, mas a gente passa a conhecer um pouco, né, então, para tentar compartilhar com vocês aquilo que eu compreendi, né, por isso eu busquei esse contexto de fazer uma revisão, porque eu
vou passar para vocês esses estudos, então vocês já conseguem, a partir da leitura individual de vocês também, né, como acadêmicos e profissionais que estejam aqui, começar a fazer seus amadurecimentos sobre o tema, porque eu também estou amadurecendo sobre o tema. Mas o que me chamou a atenção, Felipe, quanto a isso que você fala, é que são dois mecanismos. O mecanismo relacionado a uma pessoa, né, que pode elaborar uma fake news, e esse outro mecanismo, quando a gente envolve essas formas automatizadas, né, os robôs que estão aí nessa propagação dessas fake news, e que é algo que utiliza de tecnologia que a gente não alcança, né? Claro, o ser humano está por trás, porque tem toda uma questão ideológica, existe na ponta de toda essa cascata de disseminação dessa notícia falsa, uma necessidade de guiar, né, a população para uma determinada situação. E o que me deixa com perspectivas assim de que o cenário é caótico é justamente o que as fake news fazem, esse descrédito das instituições sérias, né? Então, essa popularização de que tal instituição, o que ela fala não é a verdade, ou que alguma inverdade criada, ela tem um peso maior, porque combina mais, porque vem mais de acordo a minhas questões pessoais, minha visão de mundo, do que a verdade, né? Ou seja, me agrada esse cenário da chamada pós-verdade, é o que para mim foi, digamos que, aterrorizante, né? Eu não tenho boas perspectivas quanto a isso, e aí acredito sim que aí essa é a função da academia, né? A universidade pública, ela está sendo bombardeada, né, por notícias, por descrédito, e cada vez mais é um processo. E o que tem por trás de tudo isso? Né? E a sociedade, ela precisa começar a compreender esse processo, mas a sociedade, ela está sendo bombardeada de fake news com relação a esse processo. Então, assim, é um fenômeno tão complexo, que eu não tenho respostas, né? A palavra medo talvez se aproxima daquilo, né? Do que pode vir, a gente fica assim, de fato, pensando que as questões são muito mais complexas e muito mais perigosas do que o que se coloca, né? Agora, por exemplo, a questão da imunização já está sendo permeada pelas fake news, e a forma com que as pessoas vão reagir a esse processo já vai ter um reflexo, né, da fake news, das controvérsias que são colocadas. Aí entra pela questão dos agentes políticos, que eu não quero me ater aqui nesse momento, porque eu acho que a gente não vai ter tempo nem base sólida para fazer muitas colocações, mas tudo isso é muito perigoso. Então, é importante que a gente visualize, né, o cenário como um cenário de cautela e prudência, né, que a gente possa cada vez mais tentar, em algum momento, desligar um pouco de tanta informação e filtrar, né, filtrar essas informações. Exercício continuado, né? Esse processo de filtragem é todo dia, o dia todo. Kate levantou a mão. Passo para Kate. Bom dia. Bom dia, Kate. Obrigada. Bom dia. Não é uma pergunta, é mais uma informação que eu não sei se todos têm, né? Mas o WhatsApp, ele criou uma ferramenta que você pode verificar se aquela informação que você recebeu, se ela é fake news ou não, né? Tem o link da notícia e do lado tem uma lupazinha que é justamente para você clicar e ele vai diretamente para o Google. E aí você verifica se aquela notícia ela realmente existe ou não. Então, isso ajuda bastante a quebrar um pouco essas fake news que são distribuídas pelo WhatsApp, né? Que são bastante. Era só isso mesmo, era só para saber se todo mundo tem acesso a essa informação, porque eu não sei se realmente é em todos os WhatsApp ou se é só, tipo, alguns, se está em fase de teste ou algo do tipo. O interessante é que isso já faz parte
E também deve existir uma demanda social, uma demanda governamental, uma demanda voltada para as questões políticas relacionadas ao desejo de que isso seja realizado, né? Porque nas entrelinhas desse processo é quando eu faço algo porque eu sou obrigado a fazer, né? Então, a gente precisa também identificar que a necessidade dessa alfabetização digital, dessa alfabetização, dessa educação de base da nossa população, para ter um senso crítico dessas questões. Então, são processos que essas ferramentas vêm surgindo em resposta já, né, ao que o campo científico, né, vem, afinal de contas, aqui nós tratamos basicamente de artigos científicos, né. Eu busquei fazer uma busca mais voltada a artigos de pesquisadores, para poder trazer essa visão a partir de pesquisadores, né, para eu não incorrer em erros, ou caso eu incorra em erros que sejam meus, e diminuir o máximo, né, esse processo de retroalimentar isso, né. Então, cada vez mais o que a gente fala e o que a gente pensa, a gente tem que discernir o que é opinião, até onde minha opinião pode ser interpretada como verdade, e até onde minhas opiniões elas estão vinculadas a que tipo de verdade, ou pós-verdade, ou mentira. É muito complexo. Mas, de fato, Kate, isso já é uma resposta, né? Ela é uma resposta mínima, mas já é algum tipo de resposta dentro de um processo de um aplicativo, porque a gente já observa que esse aplicativo ele está aí à frente, né, dos meios de disseminação desse tipo de notícia, né? É importante ter acesso a essa informação. Eu já tinha ouvido falar, mas eu confesso que eu ainda não utilizei, eu não vi essa possibilidade de busca. Depois eu vou dar até uma olhada, para a gente também começar a divulgar, né, dentro dos nossos contatos. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma pergunta. Professor Tom, excelente aula, Paula. Material riquíssimo, parabéns. Feliz Natal a todos. Mas evitem aglomerações, a situação está grave. Então, quer comentar alguma coisinha? Bom dia, seja bem-vindo aqui. Acho que você já está conosco já tem um tempinho, né? Acompanhando. Não, amado, eu estou aqui de camiseta, barba por fazer. Não estou nada apresentável, mas desejo Feliz Natal a todos, aí a você, a Paulinha e aos meninos. Obrigada, Tom. Obrigada, Tom. Os alunos aqui estão elogiando. Por exemplo, esse trabalho que o professor Tom faz, né, de fazer todo esse processo, liberar esses boletins epidemiológicos, né, isso já vem em resposta a esse processo, porque se eu tenho acesso a uma informação que é cientificamente baseada em ciência, né, e aí, por exemplo, um processo que eu ouvi, no contexto familiar, é que, olha, disse que ia, tal boletim disse que ia ser assim e não foi assim. Observa, então, é todo um processo. Por que eles já estão dizendo isso? Porque eles estão bebendo da fonte de fake news, que já leva a um processo de descrédito na ciência. Então, eles já não querem identificar o que é uma projeção, o que é uma tendência, eles não querem parar para entender a metodologia utilizada para realizar o boletim. Eles já estão desacreditando, então eles não deixam você falar. Esse processo de negacionismo tem sido muito, muito sério, assim. As pessoas, agora que passaram as eleições, os casos vão subir, tudo como se fosse tudo muito premeditado. Então, é realmente complicado. Eu ouço isso sempre como se, colocando em questão mesmo esse aumento no número de casos, né, a veracidade disso tudo. Eu falei, bom, os hospitais estão aí para provar se esses números são irreais ou não. Né, os números, os leitos nas UTIs, nos hospitais, estão mostrando. Mas é muito complicado. E o processo também dentro da família, eu não sei como é a experiência de vocês, mas, assim, às vezes parece que tem uma certa resistência de nossos tios, avós, pais, para poder entender mesmo a complexidade disso e a seriedade que envolve o tema. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, se o assunto, tem que ficar alerta, mãe, tio, tia, pai, se for algo muito polêmico, se for algo que choque, tem que pesquisar, porque muito provavelmente não é verídico, mas assim, eles compartilham primeiro,
para depois vir saber se realmente é verdade ou não. Então, ao invés de checar inicialmente, e aí, assim, daqui que compartilhou, aí esse que para quem compartilhou, já compartilhou para várias pessoas, e aí daqui que a gente descubra que não é verdade aquilo, o processo estrago já foi feito, a compartilhação, o compartilhamento já foi, já alcançou muita gente. Então, é realmente um desafio que a gente tem nas mãos, de todas as informações. Um dos estudos que falava do processo do fact-check, eles trouxeram justamente essa problematização, porque a notícia, ela passava por um processo de checagem antes de ser veiculada. Agora não. Com essa era digital que a gente está vivenciando, que todo mundo também tem voz, a notícia, ela primeiro é veiculada, e aí a gente tem aquele processo, como eu estava falando para o Luiz Felipe, que às vezes não são pessoas comuns que estão divulgando essas notícias falsas, são notícias que estão sendo arquitetadas com um cunho muito maior, com questões muito maiores por trás delas. Verdade. Né? E aí elas são disparadas. Então, esse processo de checagem, ele acontece posteriormente. Sim. Então, talvez um dos mecanismos que a gente possa estar influenciando as famílias identificou, vamos ali naquela plataforma, vamos tentar buscar para a gente verificar. Então, a gente tem que criar uma cultura de verificar se aquilo é verdade. Eu vou passar, Camila, para você os endereços dos sites, das plataformas, e aí você posta lá no Siga para eles, que eles podem entrar, porque inclusive tem já vários selinhos, né? Isso é fato, isso é fake, né? Legal, e aí, Paula. com isso, a gente consegue. Então, vai apresentar aí. Legal. Na minha família, o pessoal já está criando, assim, um mecanismo de me mandar, assim, depois de muito tempo, de ficar falando, gente, tem que ter cuidado, não compartilha. Aí o pessoal agora me manda, Mila, olha para mim se isso é verdade ou não é, antes de compartilhar. Mas, assim, foi um processo mesmo para conseguir essa conscientização. Mas tenho achado uma resposta muito positiva desse cuidado agora que o pessoal tem tido de me mandar, de pedir para eu verificar, para depois compartilhar adiante, porque muito complicado, muito difícil mesmo. E agora, como você está falando, como essa era o processo de vacinação, né, uma outra etapa que a gente está entrando aí nesse processo de pandemia, e as fake news já estão bombando, e a gente sabe, tem todo esse contexto que você traz, essas reais intenções, né, o fake não é simplesmente uma notícia falsa, mas a real intenção daquilo dali é bem complicado. Então, projetou aqui uma apresentação, é do boletim. Do boletim, né? A gente publicou mais uma versão do boletim essa semana, a 32ª edição do boletim epidemiológico da Covid-19. Então, tem essa missão aí muito, muito boa, muito desafiadora, né? Então, quinzenalmente a gente faz essa publicação. Eu também faço parte do Comitê Emergencial da Covid-19, e ele trouxe alguns dados aí preocupantes. Se quiser compartilhar alguma coisa, Tom, fica à vontade. Talvez o processo também seja a gente fazer com que as famílias e a população, de modo geral, entenda, né, uma tradução desse processo, porque para quem tem um familiar que foi acometido, que veio a óbito, que teve um caso grave, a coisa começa a modificar um pouco. É verdade. Mas, né, começa, porque as pessoas começam, aquela história de São Tomé, pagar para ver, não me lembro muito bem, porque eu não sou tão... Mas aí, ver para não crer. Mas daí que isso aconteça, né, a gente já vai ter um processo extremamente complexo. Eu acho que as curvas só no que começam a subir, né? E aí a gente tem toda essa questão. Então, as fake news, elas de fato encontraram um cenário vindo desse processo político, né, vinculado aos processos eleitorais, às questões de crise nas democracias, e encontrou o campo da saúde aí com o coronavírus, um campo para escrever uma nova história. Então a gente já viu ela se prolifera onde quer que elas estão melhorando na qualidade, porque eu não sei se você lembra, mas assim, há alguns anos, tipo uns 10 anos, a gente tinha já um processo de fake news via e-mail. A gente recebia uns e-mails assim, a cada e-mail compartilhado vai ter 10 centavos de doação para criança doente. Se a gente pegar assim os e-mails mais antigos nossos, então já tinha uma certa tipo correntes que eram compartilhadas, né?
E aí, hoje, houve esse avanço, esse aumento das redes sociais, né? Nessa época a gente ainda não tinha Facebook, WhatsApp, mas depois veio o Orkut, então começou alguma coisinha no Orkut, mas hoje, como as redes sociais se proliferaram e, assim, tem tido um alcance muitíssimo grande na população, aí as fake news também foram se aperfeiçoando e realmente tomando proporções não esperadas e bem complicadas de se controlar. A desinformação ela é uma estratégia de guerra, né? Desinformação, verdade. É estratégia de guerra. A gente não pode perder isso de vista. Pois é, Camila, eu acredito que eu espero ter contribuído com vocês, né? A minha humilde contribuição de alguém que Foi não é excelente. especialista no tema, Foi muito mas eu bom. busquei, né? A gente vai caminhar aí com o artigo, tentar ampliar um pouco mais essa busca, né? A Adriele e o Fábio, né? Uhum. Que vão se juntar aí com os outros dois alunos para a gente fazer uma ampliação dessa busca para a gente trazer assim mais resultados, né? E assim concluir essa tarefa muito legal. Eu particularmente gostei muito, foi desafiador, mas eu compreendi um pouco melhor e levantei também mais questões. Acho que nessa era da informação a gente tem ficado, às vezes, me se sentindo desconhecedor de algumas coisas e se culpando por desconhecer, né? Ou conhecedores superficiais de muitas coisas. E eu, particularmente, até por minha história de vida, de ficar em tantos lugares e migrar de tantas situações, eu gostei muito desse tema porque me alertou para diversas outras questões. Bem legal. Agradeço também. Felipe levantou a mão, você quer comentar ainda, Felipe? Levantei, prof. Sua. Primeiro agradecer pela apresentação, parabenizar também, foi muito enriquecedor. Só que em alguns momentos a internet aqui oscilou, eu perdi, inclusive de um comentário que eu tinha perguntado antes, sobre a atribuição de título para validação das fake news. Por exemplo, que eu acho que você comentou um pouquinho, a OMS disse isso, um médico falou sobre isso. E sempre que eu pensei, isso em relação às compartilhações interpessoais, de pessoa para pessoa. Para mim, a resposta sempre foi, procurem fontes primárias. Só que a população não tem capacidade de entender tudo que um artigo científico está dizendo e o que ele implica. Aí eu não sei se a senhora atribuiu isso, se respondeu isso na fala da senhora. O que, aí eu vou responder, né? D'Ancona fala no livro dele, né? Fake News, Matheus D'Ancona, que, na verdade, há uma necessidade de que a ciência e as organizações científicas também ocupem espaço e passem a fazer um contrafluxo desse processo. Então, é justamente quando eu falo isso que é feito pelo o boletim Covid da universidade, que aí o Tom, a Camila estão vinculados, né? Esse processo de as fontes primárias, de fato, a população não seria o mais interessante não seria a gente checar com os nossos pares, né? Afinal de contas, por exemplo, esse método fact-check é um método jornalístico, ele é rebuscado para checar essa fonte, a confiabilidade dessa fonte, a veracidade dessa informação. Mas o que é interessante também é que as organizações, né, que de fato são organizações científicas sérias, façam esse processo de popularização da informação científica. Então, tentem também disseminar a informação científica verdadeira, né, esse trabalho é o contra-ataque, né, que seria que é esse processo de movimentação, além de checar esse processo das fake news, que de fato muitas vezes nós não vamos conseguir checar, então nós ficamos aí, há uma necessidade de que agências que façam esse processo existam de fato, e aí por isso que eu vou passar para a Camila alguns sites, né, de algumas agências que eu identifiquei durante esse processo, para que vocês tenham acesso, porque é basicamente um trabalho quase que jornalístico, né, científico e jornalístico, para buscar essa fonte da fake news. E o contra-ataque dessas instituições sérias e científicas de estarem popularizando a ciência. Então, popularizar a ciência é um processo, né, importante. Né? Mas, como eu falei,
como parar esse processo de disseminação quando não tem só seres humanos envolvidos, né? Tem por trás, mas envolvidos não são só eles, quando não é só eu, minha tia, minha mãe, minha sobrinha que estão mandando, mas quando tem um robô que está fazendo um fluxo de disseminação e está bombardeando, né, pessoas por essas fake news. E a gente já sabe que a gente vive num momento em que a notícia que se adequa mais àquilo de quem eu sou, que me causa uma atração emocional, guia mais o meu comportamento do que a real notícia, o fato, a informação factual, isso fica bem perigoso. Então, é uma ciranda aí muito, muito perigosa, ao que eu considerei de todo esse processo. Não sei se respondi, Felipe. Driele levantou a mão também. Pode falar, Driele. Eu queria parabenizar a professora pela apresentação maravilhosa. E segundo, no caso, é só mesmo trazer uma informação de que a gente tende a comprar como verdade o que chega pelo WhatsApp, justamente por não ser um meio social de estranhos. Geralmente são pessoas que a gente já conhece, que já temos uma relação, e não sei se foi exatamente o mesmo estudo, mas no quadrimestre anterior, vinculava essa informação, no caso de que das 10 pessoas, 7 pessoas acreditariam nessa informação, justamente por se tratar de uma pessoa conhecida, e que você acaba reduzindo o seu nível de criticidade em relação a essa informação que é chegada. Então, fechando por aí, então, o WhatsApp, ele acaba sendo não só uma ferramenta de disseminar, mas de autenticar, digamos assim, por meios afetivos. Fácil. De fato, Adriele, é esse mecanismo mesmo. E aí a gente... É uma mescla, né? É uma mescla de situações. Mas o mecanismo dos robôs que são utilizados nesse processo, eles são muito complexos, né? Então, eles utilizam da gente, inclusive. Então, quando um familiar, ele faz essa transferência desse material para a gente, é porque muito possivelmente ele já recebeu, esse familiar ou eu que passe a curtir, que passe a compartilhar, vou passar a ser contato nessa cascata aí que vem trazendo essa fake news. Eu acho que isso é o que é o maior, é a questão de maior complexidade, né? É de maior complexidade. Eu vou passar para vocês também aquele material que, inclusive, eu encaminhei para vocês, dele, da palestra da professora. Né? Esqueci o nome da professora, mas a palestra brilhante dela sobre ética e pós-verdade. E vem, assim, elucidar muita coisa nesse contexto e deixa a gente mais assombrado ainda. O professor Tom comentou aqui no chat, o e-book da Rede Covid está disponível desde março, quando a pandemia foi declarada. Os pesquisadores da Rede Covid se uniram para lidar com dezenas de milhares de artigos científicos sobre o coronavírus, separar e produzir conhecimento. Como esse trabalho foi feito? Como se construiu conhecimento num contexto como esse, jamais experienciado? Para conhecer e baixar o e-book, o material está disponível no link. Ele colocou um link aqui, se alguém quiser acessar para conhecer, eu já até cliquei, eu posso colocar também, disponibilizar lá no SIGA para os alunos baixarem depois e conhecerem esse material, bem interessante. Alguém mais? E popularizar isso. E popularizar isso, verdade, Paula. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Se não tivermos, Driele encaminhou um link aqui para a gente, do YouTube. Esse link é a palestra que a professora Paula mencionou. Sim, sim. Eu vou encaminhar tudo para a Camila também e colocar para vocês lá no SIGA. Pronto, pode me encaminhar que eu coloco sim. E então, se não tivermos mais nenhuma consideração, eu queria mais uma vez agradecer a Paula pela participação, foi muito bom, muito enriquecedor mesmo, tema extremamente relevante, atualizadíssimo, assim, muito atual mesmo, a gente tem vivido isso a cada dia,
né? E a gente leva reflexões de como lidar com essas informações, de como fazer diferença a partir dessa aula de hoje, né? O que é que a gente pode fazer de diferente nesse processo? Então, sejamos agentes modificadores, de compartilhar o conhecimento adequado, científico, entre os nossos amigos, parentes. Nós temos uma responsabilidade importante nessa missão aí de era de desinformação, de realmente compartilhar informações conscientes, atualizadas e científicas. Então, é uma missão, né, agora que vocês já estão aqui mais conscientes sobre o tema, cada um de nós tem um papel, agora mais desafiador ainda, de ser multiplicador dessas informações com consciência e cuidado. Então, eu agradeço mais uma vez a Paula. Para encerrar, eu queria ratificar as informações que o professor Tom comentou aqui no chat em relação aos cuidados no fim de ano. Ele postou aqui, compartilhou o boletim da Covid que a gente publicou essa semana, da universidade, o boletim epidemiológico. Inclusive, o último tópico, que foi eu que escrevi, da parte da prevenção, dicas de prevenção, a gente falou um pouquinho sobre esse final de ano, as celebrações e os cuidados que tem que ter. A gente sabe que final de ano é período de viagem, é período de reuniões familiares com os amigos, e todos nós estamos cansados já dessa pandemia, dessa coisa de quarentena, de isolamento social, é fato, a gente já não aguenta mais, né? Mas, infelizmente, a gente ainda precisa manter os cuidados. Então, a OMS, várias autoridades em saúde, sanitárias em saúde, elas têm notificado o aumento dos casos da Covid em todo o mundo. Não são fake news, infelizmente, são números reais, são pessoas, não são apenas números, são pessoas, né? São óbitos que acontecem todos os dias, e no Brasil também esses números têm aumentado. Então, eu deixo de alerta, assim, para vocês, essa reflexão desses cuidados nesse período de confraternização, de evitar as aglomerações, as festas de final de ano, né, e a gente tá mais perto do que longe, né, a gente já vivenciou esse ano todo aí, vamos ter mais um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de calma, mas como eu disse, todo mundo já está cansado, saturado desse processo, mas vai passar, né, e aí eu retomo a nossa primeira aula, quando eu falei sobre as pandemias e epidemias da história, todas elas passaram, de um jeito ou de outro passaram, então isso que a gente está vivendo hoje, a gente vai passar, mas a gente precisa passar de uma maneira menos pior, tentando reduzir os riscos, tentando reduzir as consequências desse processo, e vocês todos, nós todos, temos um papel, né, nós estamos escrevendo a história da pandemia por Covid-19, ainda está em curso, o que é que a gente está escrevendo, o que é que a gente está deixando registrado aí para os próximos anos, para o futuro, para os nossos filhos, netos, enfim, né, faz parte, nós temos uma responsabilidade nisso, então se cuidem, por favor. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. A gente, então, vai dar o nosso recesso de final de ano e a gente retorna no final de janeiro com mais um encontro com a convidada externa, com a professora Luciana Carvalho, e ela vai falar sobre as vacinas. Então, daqui para lá, a gente já vai ter aí algumas informações a mais sobre esse processo de vacinação, o que é que a gente vai ter. Espero que tenhamos boas novas daqui para lá, daqui para o final de janeiro. E aí eu convido vocês para estarem conosco, dia 29 de janeiro, professora Luciana Carvalho, da UESC, né, falar sobre as vacinas, e depois disso, mais um encontro só de um encerramento geral, com a participação de todos os professores. Eu já aproveito para convidar a professora Paula mais uma vez para estar conosco, para o dia do encerramento do CC, para a gente falar um pouquinho mesmo sobre as expectativas para o ano que está começando, as estratégias de enfrentamento para os desafios que porventura ainda existirem daqui para lá, enfim, então vai ser esse momento de compartilhamento mesmo, mais subjetivo, de troca de expectativas e de ideias e de opiniões. Eu acho que vai ser bem legal para a gente fechar com chave de ouro os nossos seminários interdisciplinares sobre Covid, tá? Mas, de qualquer forma, então, eu agradeço mais uma vez o pessoal, bom recesso, bom final de ano, se cuidem mais uma vez, beijos e beijos para todas, todos e todas. Um abraço, gente, se cuidem e fiquem bem. Vou encerrar a gravação aqui.